Hoje eu trago mais um vídeo para vocês a respeito da revisão da vida toda. E trago pontos muito importantes aqui nesse vídeo para vocês assistirem até o final, para vocês tirarem suas dúvidas a respeito dessa revisão da vida toda. Vou falar a respeito do acórdão, vou falar também a respeito da revisão, quem essa revisão beneficia, vou falar os pontos mais importantes sobre essa revisão da vida toda, quem pode pedir essa revisão da vida toda. Vou falar também a respeito para quem vale essa revisão da vida toda. Vou falar também sobre aquelas contribuições que devem entrar nessa revisão da vida toda. Vou falar sobre possíveis ações judiciais, processos judiciais que devem ser propostas para adquirir essa revisão da vida toda. Vou falar sobre a retroatividade do benefício da revisão da vida toda, se ele pode retroagir. E vou falar também a respeito dos prazos do STF, a suspensão dos prazos processuais. Assistam esse vídeo até o final para vocês tirarem suas dúvidas a respeito. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like. E agradeço de coração aquelas pessoas que já se inscreveram no meu canal e que têm feito comentário a respeito e têm replicado esse vídeo para a maior parte das pessoas, para que essas pessoas também possam receber de graça essas orientações. Esse processo da revisão da vida toda, como eu já falei, já mencionei em alguns vídeos anteriores, trata-se de um processo de exceção. A minoria dos aposentados ou pensionistas terão direito ou terá direito nessa revisão da vida toda. Por isso é um processo de exceção. Não basta que essas pessoas tenham contribuído anterior a 1994. Não é só isso. Tem outros requisitos também que só pode aferir esses requisitos após fazer os cálculos. E vou falar para vocês também a respeito desses cálculos hoje. Como que funcionam esses cálculos? Sabemos que a revisão da vida toda vai trazer benefício para muita gente. Pessoas que podem ter seu benefício majorado de forma bem realmente considerada. Mas tem outras pessoas, por outro lado, que mesmo tendo esse direito, não vai fazer muita diferença após trazer esses cálculos, fazer os cálculos e verificar se vale a pena ficar no sistema que está ou se vale a pena migrar para o regime anterior, que é o que determinava a lei anterior da reforma de 1999. A revisão da vida toda pode beneficiar não só aposentados, como também pensionistas e pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Todas essas pessoas podem receber, mas existem vários requisitos para que essas pessoas possam ter esses direitos. O ponto mais importante na revisão da vida toda, como a decisão do STF também deixou bem claro, essa repercussão geral deve ser seguida por todos os tribunais. O que é essa repercussão geral? É que todos os processos que forem propostos devem seguir o mesmo entendimento dessa repercussão geral a respeito desse direito. Mas cada processo que for proposto é um processo individual. E vai ter um juiz que vai ter um entendimento diferente, não a respeito do direito, porque o direito foi determinado pelo STF, que é aquele que entrou no sistema anterior a 1994, que tem contribuições altas, muitas contribuições altas, e que se aposentou depois de 1999, essas pessoas terão direito a essa revisão da vida toda. Porém, não é só isso, tem outros requisitos também. O que acontece? Quem pode pedir essa revisão da vida toda? Para poder fazer os cálculos, algumas regras devem ser seguidas. Quais são essas regras que devem ser seguidas? Primeiro, a primeira regra que deve ser seguida, deve ter a contribuição
deve ter contribuído para a Previdência Social antes de 1994. O valor que vai entrar nesse cálculo para a revisão da vida toda são os valores de 1994 para trás. Outra coisa também que deve ser aferida aqui, nesse processo da revisão da vida toda, é o prazo decadencial. Não pode exceder 10 anos. Ou seja, aquelas pessoas que pediram a aposentadoria de 2012 para cá terão esse direito. As pessoas que pediram a aposentadoria para trás não terão esse direito. E pessoas também que requereram a aposentadoria depois da reforma de 13/11 de 2019, essas pessoas já entraram também sobre o regime da nova emenda constitucional, que determinou a lei essa nova lei que teve, essa emenda constitucional que teve, que determinou essa nova reforma da Previdência Social. Teve aquela reforma de 1999 e teve agora essa reforma de 2019. E todas essas reformas devem ser respeitadas, porque é uma reforma, é determinada pela Constituição. Então, bem claro, quem entrou com pedido entre 99 e 13/11 de 2019, essas pessoas terão direito, se essas pessoas contribuíram com valores altos anterior a 1994. Somente essas pessoas terão esse direito. Agora, não é porque essas pessoas contribuíram com valores anterior a 1994 que essa revisão será vantajosa para essas pessoas. Tem outras coisas também que devem ser ventiladas, que devem ser analisadas, para que essas pessoas não sofram prejuízos. É muito importante analisar. Outra coisa que deve verificar também é que essa revisão da vida toda é para aquelas pessoas que fazem parte do regime geral da Previdência Social. As pessoas que entraram no regime especial, como por exemplo, pessoas que trabalham no Estado, concursado, Estado, município, União, essas pessoas não fazem parte dessa revisão da vida toda. São as pessoas que trabalharam pelo regime geral, ou que contribuíram pelo regime geral. Aqui se trata do regime geral. Deixa bem claro isso, porque nos vídeos anteriores teve muitas pessoas que fizeram pergunta a respeito, pessoas que trabalharam no Estado, pessoas que trabalharam nas prefeituras, concursados, e estão achando que tem esse direito nessa revisão da vida toda. Não é para essas pessoas. Quem trabalhou no regime geral, quem ingressou no regime geral. Outra coisa também que deve analisar é que esses cálculos devem ser feitos de acordo com as contribuições até 1994, que traz aqui, precisamente, julho de 1994. Quem começou a contribuir com valores mais altos depois de 1994, essas pessoas já foram beneficiadas com o novo regime. Mas só quem entrou até 1994. Me perguntaram também, mas o que significa valores altos? Valores altos são aquelas pessoas que trabalharam com, por exemplo, contribuiu durante 10 ou 15 anos até 1994, com 3, 4, 5, 6 salários. E depois de 1999, passaram a contribuir com valores mais baixos. Ou depois de 1994, passaram a contribuir com valores mais baixos. E quando foi aposentar, pegou de 1994 para cá e deixou aquelas contribuições altas. Só que isso nem sempre funciona assim. Porque é lógico a pessoa entrar com valores mais baixos e depois vai se profissionalizando e vai adquirindo valores mais altos. Essa é a lógica. Por isso que se trata de um processo de exceção. Dificilmente quem trabalha na indústria, por exemplo, ou mesmo em outra área, na área privada, que faz parte do regime geral, entra com valores altos no começo e depois passa a receber valores mais baixos depois. É muito difícil isso acontecer. Mas acontece, tanto é que tem essa revisão da vida toda. Pessoas que entraram com processo anterior
já era pleiteando isso aí. Por isso que gerou esse processo que foi para o STJ, depois foi para o STF e que foi julgado favorável aos aposentados. Essas pessoas terão direito. Essas pessoas terão benefício. Outra coisa também que eu vou explicar para vocês. Mesmo que as pessoas entraram, vamos supor, começaram a trabalhar em 1970, 1975, e que contribuíam com valores mais altos. Se essas pessoas não tiverem como provar esses valores, não guardarem os seus olerites, e não tenham como provar esses valores, não vai adiantar nada entrar com essa revisão da vida toda. Por quê? O que acontece nesse caso? As contribuições, geralmente anterior a 1989, essas contribuições não estão no CNIS. Está no CNIS, mostra só a empresa. Quando você abre o CNIS do segurado, o que é o CNIS, pessoal? CNIS é o Cadastro Nacional de Informação Social. Todas as contribuições feitas no regime geral, aquele que adotou o regime geral da Previdência Social, essas contribuições estão tudo no CNIS. Estão lá no site do INSS. Porém, as contribuições anteriores, quando você abre o CNIS, essas contribuições não aparecem os valores. De 1989 para cá, aparecem os valores das contribuições. Aí dá para aferir. Mas de 1989 até 1994, vai dar o quê? 5 anos. Não é tanto tempo assim. Mas mesmo assim, pode ser que seja um benefício. Se essas pessoas, depois de 94, começarem a trabalhar, receber valores mais baixos. Essas pessoas serão beneficiadas. Mas vejam só. O CNIS vai aparecer o nome da empresa e o período que a pessoa entrou na empresa. Mas geralmente até 1989 não aparecem os valores das contribuições. De 1999 para cá, geralmente aparece a empresa. Quando você clica lá na empresa, no ano, vai aparecer todas as contribuições. Aí mostra os valores. Por que eu estou falando para vocês isso aqui? Porque quando vai fazer os cálculos, que o advogado ou o contador que pega para fazer os cálculos, esse cálculo é um sistema, tem um software que é feito esses cálculos, pega o CNIS e vai jogar naqueles cálculos, vai aparecer as contribuições que estão no CNIS. E o próprio sistema, por isso é preciso o CNIS, é preciso a carteira de trabalho, é preciso a carta de concessão do benefício para mostrar a data que foi aposentado ou aposentada e mostrar o valor que recebia aquele primeiro pagamento como aposentado. O sistema vai mostrar naquela data que requeriu a aposentadoria se aquele regime anterior, esse da revisão, é mais vantajoso do que o regime que o beneficiário está. Por isso, respondendo aqui a pergunta de uma senhora que falou que fez os cálculos com o advogado e o advogado falou que ela não teria direito, se falou que não teria direito, porque não tem direito realmente. Porque o sistema vai mostrar se é vantajoso entrar com a revisão ou se é mais vantajoso deixar a aposentadoria como está. Porque o que acontece? Aquelas contribuições que não estão no CNIS, especificando os valores da contribuição, que estão no CNIS mostrando só o lapso temporal de registro na empresa, essas contribuições, se for juntar no CNIS, elas vão entrar como um salário mínimo, porque não mostra o valor da contribuição. Aqui se trata de contribuição, por isso é diferente. Aqui não é para contar tempo para aposentadoria. É o valor da contribuição que é para majorar o benefício do aposentado. Por isso tem que mostrar. E essa prova é do segurado, é daquele que está pedindo a revisão. Não é do INSS. Pelo contrário, o INSS vai contestar ainda. Portanto, aquele registro que está na carteira só vai mostrar que trabalhou naquele período, mas não sabe quanto recebia.
Porque o fato de estar na carteira um salário alto não diz respeito que aquele valor ia para o cofre da Previdência Social. Nós sabemos que muita coisa pode acontecer sobre isso. Nós sabemos que muitas pessoas que trabalhavam também, às vezes recebiam valores por fora. Por isso, aquele que não tem os comprovantes no Lerite e não está no CNIS, não vai ter muito o que fazer. E pode acontecer isso aí. Pessoas que teriam direito a essa revisão, mas não tem como comprovar. Isso é lamentável, né? Mas, infelizmente, até 1989, não aparecia no CNIS as contribuições de todos os valores. Portanto, quando for fazer os seus cálculos com o advogado ou mesmo com o contador, dependendo das pessoas que têm esse sistema para fazer os cálculos, eles vão mostrar se vale a pena fazer a revisão ou se não deve fazer a revisão. Porque pode ser que até há possibilidade de reduzir o salário, muito embora o próprio julgamento do STF diz que o aposentado pode optar pelo regime mais favorável. Portanto, mesmo que venha reduzir o salário, provavelmente não será atribuída essa redução para o aposentado. Mas é importante verificar primeiro os cálculos. Se constatou nos cálculos que não há nenhum tipo de benefício, não entre com o processo, porque o processo tem um custo. O processo tem um custo e tem sucumbência. Os procuradores do INSS recebem sucumbência das partes perdedoras. Isso pode acontecer. Portanto, vocês devem confiar nos advogados que vocês contratarem para fazer os cálculos e analisar e seguir o conselho desses profissionais. Por isso, eu sempre repito nos meus vídeos, procure um advogado de confiança de vocês, um escritório idôneo, que não venha trazer prejuízo para vocês. E vocês devem acreditar no que os advogados falarem para vocês. Aquele advogado que vai receber o seu CNIS, que vai receber sua carteira de trabalho para analisar, esse advogado vai saber responder para vocês se vale a pena ou não. Não tem como um advogado de fora falar para vocês se é vantajoso ou não. O que nós fazemos aqui são vídeos para mostrar para vocês de forma geral, para dar um norte para vocês. Porque sabemos que às vezes é difícil ter contato com o advogado. Vai ter que pagar um honorário para o advogado para dar informação. E aquele que fizer os cálculos para vocês vai dar aquela informação para vocês que vocês precisam para seguir, se vai entrar com a revisão ou não. Me perguntaram também, uma senhora, que cobraram dela R$800 para fazer os cálculos. E que ela não tinha condição de fazer esses cálculos. Infelizmente, não tem outro jeito, vai ter que fazer os cálculos. Se quiser tirar a dúvida, ou então fique como está. Mas se quiser tirar a dúvida, tem que fazer os cálculos. Procura um escritório que cobre mais barato. Realmente, o que acontece na advocacia? Nós temos um código de ética. Nós temos uma tabela determinada pela OAB de cada estado. Eu falo da tabela da OAB de São Paulo. E essa tabela determina o mínimo que o advogado pode cobrar por trabalhos. Mas essa tabela não fala do máximo. O advogado que vai dar o seu valor pelo seu trabalho. Aquele advogado que cobra mais, ele não está errado por estar cobrando mais. Muito pelo contrário. O advogado é punido se ele cobrar abaixo da tabela, porque isso comprova captação de clientela. E isso é punido pela Comissão de Ética da OAB. O advogado não pode cobrar abaixo da tabela que determina a OAB, a OAB do seu estado. Isso determina captação de cliente. A profissão de advogado não é uma profissão de mercancia. Advogado é um profissional de confiança. Por isso, quando você consultar um advogado de sua confiança, que fizer os seus cálculos, você deve acreditar no que está falando para você. Mesmo porque o advogado, se ele analisar que não deve entrar com ação, ele vai falar para você, não deve entrar com ação, por isso, se você entrar com ação, você pode ter prejuízo. O advogado é o primeiro juiz do processo. Ele vai analisar, do lado também, analisar o que o juiz vai falar desse processo.
Porque cada processo desse que vocês entrarem vai ser analisado por um juiz federal. E também vai ter a defesa do INSS. É um processo individual, cada processo é individual. Tudo bem, provavelmente vai ter algum tipo de sindicato que vai entrar com vários processos, vai fazer cálculo, vai entrar com vários processos. Aquele que não pode contratar um advogado particular, procura o sindicato da sua categoria, que às vezes pode ser que esse sindicato faça os cálculos. Mas primeiro você também seja crítico dos seus direitos. Se você não vislumbrar benefício, se você sabe que trabalhou e recebia salário baixo anterior a 1994 e que recebeu alguns valores altos só, que não vale a pena, e que você também passou a receber depois de 1994 valores altos, não deve entrar com esse processo. Só deve entrar se você tiver certeza também. Nós fazemos nossas escolhas e nós analisamos. Teve muitas pessoas também que se aposentaram naquele regime parcial. Teve muitas pessoas que aposentaram também com pouca idade e começou a receber salários baixos, aposentadorias baixas, em razão do fator previdenciário. E acha que vai mudar isso aí. Só vai mudar se você contribuiu muito anterior a 1994 com valores altos. Me perguntaram, mais uma vez eu vou falar, o que são valores altos? Acima de 2, 3 salários mínimos. E você depois de 1994 passou a receber um salário mínimo. Ou você contribuía com o teto, que seria 10 salários mínimos naquela época. 10 salários mínimos, o teto. E depois você, de 1994 para cá, você continuou pagando valores baixos. Essas pessoas foram prejudicadas e terão direitos se provarem. Se não provar, não terá direito. O direito tem que ser provado. Não esquece que você será autor no processo. E aquele que alega tem que provar. Eu sei que às vezes é um pouco duro falar isso. Mas eu tenho clientes nessa situação. Não clientes meus na Previdência. Clientes meus de outras áreas que estão vivendo isso também. Por isso eu preferi estudar esse assunto a fundo para trazer para vocês aqui e orientar esses meus clientes também. Familiares também que eu tenho que estão na mesma situação de vocês. Mas tem que ter consciência. O processo não se entra de forma aventureira. O processo tem que ter fundamento para entrar com o processo, tem que ter motivo e tem que ter tem que vislumbrar um ganho no processo. Porque se for entrar com um processo só para entrar, é besteira. Mas as contribuições antigas, revisando, as contribuições antigas não estão no CNIS. Por isso, quando vocês forem procurar advogado para entrar com processo, leve o seu CNIS, ou então vê com o advogado se ele puxa o CNIS para vocês. E ele vai fazer os cálculos. Se tiver dúvida, faça os cálculos. Procure um advogado de sua confiança. Sempre terá um advogado perto de você, não sei qual estado que você mora, e que trabalha com previdência social e que tem esses cálculos. Nem todo advogado que trabalha com previdência social tem condição de ter esses cálculos, de fazer esses cálculos. Porque esse sistema tem que pagar. E quando o advogado não tem uma demanda muito grande, ele não contrata esse trabalho, desses cálculos. Mas tem advogado especialista só que trabalha só com isso, que obrigatoriamente ele terá de ter esse sistema de software para fazer esses cálculos para vocês. É o que eu tenho que falar para vocês hoje. E outra coisa que eu tenho que falar para vocês hoje também, sobre o acórdão. O acórdão ainda não foi publicado, ainda não saiu esse acórdão, não saiu publicação, não sabemos por quanto tempo pode demorar, porque o STF entra em recesso hoje e só vai voltar a funcionar, só vai voltar de recesso no dia... Ele entra hoje e voltará final de janeiro. Esse período todo
não vai sair nada. Está todo mundo de férias. Então, precisamente, a Justiça, os prazos processuais no STF ficaram suspensos do dia 20 de 12 de 2022 a 31 de janeiro de 2023. Ou seja, a partir de hoje, segunda-feira, a Justiça estará em recesso. E nada vai acontecer a respeito da publicação do acórdão. Portanto, não sabemos sobre possíveis modulações. Se vai ter alguma modulação a respeito do prazo decadencial, a respeito de prescrição. É isso que eu tenho que falar para vocês hoje. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Inscreva-se no meu canal. Por hoje é só e fiquem com Deus.